Bom, meus amigos, vamos então continuar aqui. Para mim, agora são os momentos mais importantes. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre oração. Por que orar? Nós vamos ver algumas coisinhas sobre isso. Tem o texto do Salmo 32:6. Esse Salmo, Davi coloca muita coisa fantástica nele. Aonde ele coloca, todo aquele que é piedoso, ore a ti. Há tempo de poder achar, e no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Antes de tudo, eu gostaria de ver com vocês o seguinte. Nós vamos colocar ali uma foto. Você pode passar direto do texto para a foto ali, por favor, para o próximo. Normalmente hoje, quando você vai ver qualquer programa que fala de oração, você encontra mais. Se fizer uma pesquisa no YouTube, no Google, você vai encontrar mais figura que dessa do lado direito ou do lado esquerdo meu aqui. Lado direito de vocês, esquerdo meu. Hã? O esquerdo de vocês, né? Por que será? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, se isso é assim na Bíblia. Tá? Vamos primeiro com o hebraico. Bom, vamos fazer. Então, ora para nós. O hebraico ele é bem interessante. É uma língua fantástica quando você vai estudando, né? As letras transmitem ideias. Tá? É mais do que você fazer as palavras têm ideias baseadas nas letras que as compõem. Tá? Por exemplo, você pega o Aleph. Ele começou com a figura ali de um touro, depois se tornou naquilo ali. A ideia de força. É a ideia dessa letra. E assim, todas as outras ali vão tendo, cada uma vai tendo uma ideia, e junto essas letras vão dar a ideia central da palavra. Tem várias palavras no Antigo Testamento relacionadas com oração, com pedir. Mas a palavra central é a seguinte, é palau. Palau tem a letra, o hebraico se escreve ao contrário do nosso, né? Tem a letra P, que é uma boca, e a letra L, vou colocar sem ser falando de hebraico mesmo, que é um cetro, um cajado. Tá? O que seria, o que ela transmite? Então, é uma boca e 2 cetros. A ideia central da palavra é a seguinte. Boca já traz ideia do quê? Falar, clamar, diante de uma autoridade, cetro. Mas não é qualquer autoridade, repete o quê? 2 L's. Tá? A raiz dessa palavra é só essas duas aqui, que tem a ideia. Falar diante da autoridade, ó como a mentalidade hebraica. Quando eu ponho só a primeira boca, aqui o P, com o L, implica em cair. Então, pau em hebraico significa cair com o rosto em terra. E palau, que seria orar, seria cair com o rosto em terra e clamar diante da autoridade.
E aí nós temos o texto na Bíblia que fala que a gente tem que levantar mãos santas. Mão é símbolo de trabalho. Né? Labor. Obras. Hoje a gente fala levantar mãos santas, a gente faz isso aqui, né? Sabe o que era levantar mãos santas para eles? Levantar mãos santas era fazer isso aqui. Ele nem ousa levantar a cabeça. Dá o mesmo sentido do que nós imaginamos hoje? Bom, vamos dar uma olhadinha. Por que isso daqui é oração? Dessa palavra também vem uma outra palavra. Um outro significado. Palau também significa julgamentos, juízos. Julgamentos, juízos, né? O que seria isso? É que quando o israelita, ele sentia necessidade de pleitear a sua causa, ele ia diante da autoridade, nos portões da cidade, em busca de justiça para a sua causa. E ele sabia que chegando lá, ele seria atendido pelo juiz. Então ele vai diante da autoridade, das autoridades, se prostra, apresenta a sua causa, recebe justiça, mas junto ele recebe juízos. E você olha na Bíblia, você tem de forma bem interessante a questão de juízos no seguinte sentido. Juízos, nós olhamos lá, está ligado com o estatuto, está ligado com a lei, está ligado com a Torá. Tá? O que são esses juízos? Juízos são as sentenças de Deus. O Deus é o legislador e Ele mesmo que decide. E agora você vai receber dele um juízo para agir segundo aquilo que Ele determinou. É só esse pouquinho de ideia que está dentro do tema central de oração na Bíblia. Então, eu pleiteio a minha causa, reconhecendo que Ele é a autoridade, e Ele agora vai me justificar, mas vai me dar a partir de então o quê? Juízos, estatutos, para que eu possa agir segundo esses estatutos, e fazendo assim, eu saio de lá o quê? Pronto, recebi. Só que o juiz sempre vai agir em meu favor, mas nem sempre de acordo com aquilo que eu fui pedir. E vai acontecer uma coisa, ele vai ter que chegar e dizer assim, você está pedindo uma Ferrari, mas o que você precisa é de um Fusquinha. Você não precisa de Ferrari. Mas por que, senhor, a Ferrari? Né? Vem cá. E aí você senta à porta e vai aprender com o juiz por que o juízo que você precisa é o Fusquinha. Por essa palavra hebraica, o que é que nós temos aqui relacionado com oração? Tem humildade, mas vamos ver em termos do que nós vimos. É um processo cognitivo. Eu nunca saio dali sem saber. Eu fui lá conversar com o juiz. Juiz, me toca. Você vê isso? Não.
Lembra quando Jesus falou do juiz, que não era grande coisa, mas ele ia atender a mulher dela fazer o quê? Importuná-lo. E ele estava dizendo assim, olha, eu não sou assim, mas se o juiz faz isso, você acha que eu vou fazer o quê com vocês? Mas tem algumas outras coisas interessantes para nós analisarmos dentro disso daqui. Quando nós vamos para o grego, você pode passar o último slide aí, é proseuche. Pros significa em direção a, perto de, junto de. Euque é desejo, vontade, necessidade. Então, oração seria fazer o quê? Está bem perto da ideia grega de fazer o quê? Chegar perto de Deus e apresentar meu desejo. Tem uma outra palavra, eu nem coloquei no slide, que é aitel, que é onde Jesus usa e vai dizer assim, tudo que você pedir, tá? Meu nome, vai acontecer se você me ama. Então, existem algumas coisas, se você permanecer em mim, você pode pedir que vai acontecer. Então, existem algumas cláusulas. Essa palavra é interessante porque ela é uma demanda. O aitel é assim, eu quero. Mas espera aí, Deus está falando assim, eu quero. Essa mesma palavra vai aparecer naquela assim, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, batei e abrir-se-vos-á. O que é que Jesus está dizendo ali? Ele está colocando alguns detalhes interessantes. Ele diz assim, olha, o que você pedir, mas antes ele diz assim, se você anda comigo e você me ama, vai acontecer o quê? Tudo que você pedir, você recebe. Por quê? O que implica aqui? Você vai saber o que você vai pedir. Você não vai pedir qualquer coisa, de qualquer jeito. E na dinâmica que nós temos ali, que é pedir o Espírito Santo, então você vai pedir e você vai receber. Buscai, batei, indica também um processo. Que processo é esse? Você começa a pedir. Senhor, dá o Espírito Santo. Tá. Para quê? O que você busca com isso? Para que você quer o Espírito Santo? Qual a razão? Para ajudar os outros? Bom motivo. Será que é isso mesmo? Para que você quer? Aqui no pedir já envolve uma coisa. Quando você começa a pedir, eu estou em sala de aula, às vezes os alunos, professor, a gente vai fazer isso. Aí, por que você quer? Por quê? Deus nos falou para vir e arrazoar, é isso que ele começa a conversar conosco. Ao você pedir, você começa a perceber que às vezes você está pedindo aquilo que é imoral e ilegal. Esses dias os alunos chegaram e falaram assim, olha, professor, é o seguinte, o senhor poderia tirar uma falta, se não eu repito? Diante. E aí eu fui dialogar com ele. Então vamos lá, olha, o que vocês acham do pedido?
tive problema, tal, não sei o quê, o senhor pode tirar a falta? O que vocês acham disso? Eu poderia tirar ou não? O que vocês acham? Por quê? Se existe uma razão plausível, poderia tirar. Amigos, o pedido, eu falei para ele, seu pedido é ilegal. E imoral. O que é que acontece? Eu tiro a sua falta, significa que estou dizendo que você estava aqui, e você não estava. E você sabe que teve uma escola que teve problemas por causa disso? Então, o aluno cometeu um assalto. E aí, como álibi, ele leva o livro de chamada de escola. Eu estava lá. E ele não estava. Mas o problema aí é o quê? Não, mas o problema aí está onde? No professor que cometeu um ato imoral e ilegal. Vocês não sabem o problema que deu isso. Imaginou? Então, observa. Lá na câmera de segurança de onde o rapaz fez o assalto, está o horário, gravando ele, e o professor pôs presença. Coloquei uma coisinha boba para vocês, gente. Mas é um pedido, não é um pedido? Quando eu insisto no pedido, Deus não tem problema em insistir. Só que ele vai vir e falar o quê? Para quê? E vai começar a argumentar comigo. Vamos arrazoar? Vamos dar uma olhada em algumas pessoas que fizeram esses tipos de oração? Nosso amigo Elias chegou e falou o quê? Quero morrer, Senhor. O que é que Deus fez? Tá bom, vou te matar. E se você olhar na Bíblia, você tem vários momentos desses tipos de pedido, onde Deus vai fazendo o quê? Vai indo. Quem que está sendo mudado com o pedido? Quem está pedindo? Deus está sendo mudado? Não. Agora, como é que eu consigo mudar? Ele vai me levar para onde? Vem cá, dá uma olhadinha aqui. E aí ele começa a me levar a raciocinar e pensar e ver e analisar. E aí eu busco. E acontece o quê? É isso, né? É aquilo. Senhor, desculpa, né? Até que chega um momento que eu pedi, busquei, estou batendo, aí ele fala assim, agora dá para abrir. Agora já dá para a gente conversar. Citando apenas um exemplo. Mas o problema mais sério que nós temos nas nossas orações está ligado com o que Tiago diz. Lá também usa a palavra aetai, demanda. Você pede porque você pede mal.
Por que que você pede mal? Você pede para você. Toda oração é coerente com o reino de Deus e com o caráter de Deus. Se não o for, não tem resposta. A oração é sempre em relação ao próximo. Sempre. E você tem 2 próximos. Primeiro você tem que atender um e depois o outro. Quem que é o seu primeiro próximo? Hã? Esse aqui. Ó. Esse é o seu primeiro próximo. Se você não entra em comunhão com Deus, mas comunhão não é estudar a Bíblia e orar? Não. Comunhão é estar em comum acordo. E para eu estar em comum acordo, eu vou precisar o quê? De estudar a Bíblia e orar. Então, estudar a Bíblia e orar é resultado do meu desejo de comungar com Deus. E aí, eu vou fazer o quê? Senhor, como eu posso estar em comunhão contigo? Essa é a base da oração. Eu vou buscar, ansiar pelo quê? Vamos dar uma olhada no salmista? O que era o prazer dele? Entrar no silêncio. Entrar em sintonia, esquecer de tudo. Esse é o salmista? Meu prazer está em meditar na lei de Deus de dia e de noite. Por que esse era o prazer? Quando a gente fala de lei, o povo treme. Não vamos ser legalistas. E tem uns que são. Sabe por quê? Porque ele vai para a lei para ser perfeito. Eu falei com um rapaz uma vez, ele disse assim, pastor, só me falta vencer 2 pecados. Ele falou, só me falta vencer 2 pecados. Amigo, nós perdemos às vezes a noção. A oração é para ser semelhante a Deus e não para vencer pecados. Você não tem poder de vencer pecados, mas Ele pode operar em você o querer e efetuar e lhe dar vitórias. Vamos imaginar que nós conseguíssemos ficar um dia inteiro sem cometer nenhum pecado. Chegou no fim do dia, se esse é meu objetivo, o que acontece? Yes. Agora, se o meu desejo é ser igual ao meu mestre, e eu não fiz nada errado naquele dia, chegou no fim do dia e eu vou orar, o meu foco está onde? E eu olho para ele, e o que acontece? Falta muito. Entendeu o nosso problema de pedir? Você está pedindo centrado em você ou centrado nele? Aí ele diz assim, sabe como é que você vai conseguir ser igual a mim? Simples, faz o que eu fiz. Desci do céu e passei a viver pelo outro.
E ele fala algo bem simples. Quando você se relacionar com outro, você vai ter que fazer igualzinho eu fiz. E aí, o que você acha? Você acha que vai ter motivo para orar? Hã? Agora eu vou me relacionar aqui com o Felipe, e quando o Felipe olhar para mim, ele tem que ver Jesus. Tem misericórdia, eu não sou igual a Jesus. Aí eu vou ter motivo para orar. Aí eu vou falar, Senhor, como é que o Felipe vai ver Jesus em mim? Eu sou egoísta, eu sou assim. Tem misericórdia. E toda vez que eu olho para o Felipe, me dá, tenho vontade de pegar ele. Vão imaginar que aconteceu alguma coisa, né? Mas eu tenho que fazer o que Jesus fez. Bateram nele, ele fez o quê? E está lá na cruz e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Será que você vai ter motivo para orar, se esse for o seu foco? Amigos, nossas reuniões de oração é uma tristeza. Senhor, me ajuda a não ir encravada. Nós precisamos aprender a orar. O foco da oração, realmente, e olha, o inimigo é fantástico. Ela é contemplativa. Mas é você contemplar o caráter de Deus expresso na sua palavra. E não esvaziar a mente. E agora eu vou ouvir a Deus. Como é que você vai conseguir ouvir a Deus? Você não sabe nem o que ele falou na palavra. Como é que você vai distinguir a voz de Deus? Sabe, Deus fala na nossa mente. Ele fala. Só que lembra quando eu dei na aula passada a questão de estímulos? O inimigo também fala. E aqui entra alguns pequenos problemas. Como é que você distingue? E aí, pastor Luiz Cláudio? O que aconteceu lá em Atos? Paulo está indo pregar. Tem alguma coisa errada em pregar o evangelho? E ele deseja ir para um lugar. E o Espírito fala o quê? Para lá não vai não. Mas por que o Espírito está proibindo ele de pregar? Não está preocupado com o próximo? E aí no mesmo texto, nós estávamos discutindo hoje pela manhã, aparece o quê? Aparece uma mulher e fala assim, esses daí são do Deus Altíssimo, estão pregando o evangelho. E Paulo faz o quê? Sai de mim, Satanás. Ué, o que ela falou de errado? Ela falou alguma coisa errada? O que vocês acham? O que ela falou de errado? Por que é que Paulo ficou indignado? O que é contra a ordem de Deus ali? Onde é que tá? Bom, mas ele foi para o outro lugar que Deus mandou. O que tem de errado nisso? É isso mesmo. Paulo falou assim, não sou eu não. Eu não preciso de adjetivos. Até quando o inimigo fala que parece que é certo, é errado, gente. Não dá para confiar nele, não. E a gente para escutar, né?
Quando Deus fala, a gente não escuta. Olha, eu estava numa igreja, na minha igreja lá, teve uma época lá que uma moça ficou endemoniada, aí o demônio falou, né, eu não saio daqui, porque esse povo fica assistindo novela com televisão, o povo vendeu tudo a televisão, esse povo fica usando isso, usando aquilo, nossa, foi uma reforma na igreja. Amigo, por que você ora? Sua oração, em primeiro lugar, é para ser igual a Deus. E aí Deus fala assim, você quer ser igual a mim? Faça o que eu fiz, viva pelo outro. Aí você percebe que você não consegue fazer isso. Fala, eu não tenho teu amor, eu não tenho a tua bondade, eu não tenho a tua paciência, eu não tenho a tua misericórdia, eu não tenho a tua justiça. Aí você vai ter muito motivo para orar. Aí você vai falar, Senhor, tem misericórdia de mim, e eu preciso desse dom, eu preciso daquele outro, eu não tenho. E enquanto não vem, por amor ao seu próximo, você vai fazer o quê? Cair de joelhos e suplicar. Aí você vai começar a ter oração respondida. Fala, pastor Luiz Cláudio, que isso é importante. Eu combinei para ele vir aqui para a gente falar junto algumas coisas. Fala aqui para o povo ver o senhor também aparecer aqui, ó, senão não dá para ver direito. Em nossa conversa, destacou na minha mente, na parte da manhã, Parábolas de Jesus, página 29, o primeiro parágrafo. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitastes a Cristo como Salvador pessoal, deveis esquecer-vos e procurar auxiliar a outros. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade. Cumpri todo o dever que se vos apresenta. Levai sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tentai salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outros, crescereis e produzireis frutos. Sabe o que Ellen White está dizendo? Parábola de Jesus 29, primeiro parágrafo. Parábola de Jesus 29, primeiro parágrafo. Sabe o que Ellen White está dizendo aqui? Se você ora para se salvar, você perdeu o foco. Agora, se você ora para salvar alguém, além de salvar alguém, você também vai para o céu. Conseguiu entender a dinâmica da oração? Quanto mais você se engajar no exército de Deus para salvar alguém, mais você vai sentir a necessidade de Deus. Porque lá ele só falou assim, você vai ser meu representante, vai fazer igualzinho eu, tá bom? E aí? Eu sempre falo isso, mas vou falar de novo. Na igreja, às vezes, eu estava com os irmãos, e aí os irmãos falavam e tal, e etc., e eu ficava quieto. Aí tinha uma senhora que depois veio e falou assim, pastor, olha, o senhor ficar quieto é pior do que o senhor dar uns tapas na cara da gente. Aí a outra falou, não, é a tática boa, tal. Eles nem sabem que eu não falava nada, porque eu não sabia o que eu devia falar. E eu estou orando aqui, Senhor, e agora, o que eu faço? E tentando lembrar de textos da Bíblia, situação em que Jesus pudesse estar ali, ou algum personagem da Bíblia, e o que aconteceu. E sabe o que vinha na minha mente? Nada, então eu fico quieto para não falar besteira. Porque eu posso magoá-lo. E posso fazer com que ele não consiga ver o amor de Deus. Mas não é tática não, eu simplesmente não sabia.
E às vezes o que sai é algo que eu não esperava, e sabe que você está ali, Senhor, o que eu faço? Vem assim Jesus e Pedro, e Jesus falando, sai de mim, Satanás. E já fiz isso algumas vezes, depois parou e fala assim, Senhor, mas será que era isso mesmo? Você lê a Bíblia para descobrir como servir o próximo? Ou para tentar ir para o céu e ser salvo? Você faz reforma de saúde para ter de forma mais clara a vontade de Deus para ser uma bênção para o próximo, ou para você não ficar doente e você ir para o céu e ser perfeito? Você vai morar aqui ou acolá porque ali você vai ser uma bênção, ou para se proteger e não se perder? Se o seu foco não está aqui, sua oração não vale nada. É para atender os seus próprios desejos. Agora, quando o seu foco está aqui, meu amigo, você vai viver em oração. Porque você está o dia inteiro em relacionamento com pessoas. E tem hora que alguém vai pisar no teu pé. E aí? Você vai fazer o quê? Simão Barjonas, né? Os filhos do trovão, que vai falar, Senhor, manda fogo do céu, destrói esses desgraçados. Aí o seu dia a dia vai começar. Percebe que a oração está relacionada com o seu foco? Amigos, não tem fórmula para a oração. Não tem posição para a oração. Eu não estou dizendo que você pode orar de qualquer jeito. Não, você pode orar em qualquer lugar. Mas você tem que tirar o seu momento para estar com Deus, de joelho. Mas se for necessário, você vai fazer o quê? Orar no ônibus, orar aqui, orar acolá. Mas não é assim, né? Senhor, me dá paciência, senão eu acabo com esse desgraçado. Porque o Senhor vê, esse cara não presta mesmo. Então, ainda bem que eu sou cristão. Amigos, a minha luta primeira, sabe qual que é? Na minha oração? É assim, Senhor, eu nesse momento não estou conseguindo ser como o Senhor. Nesse momento eu queria pegar a cabeça dele e fazer assim mesmo. Então muda porque me dá amor por ele, porque eu não tenho. E o Senhor me pediu para ser uma testemunha logo agora, e com esse aqui. Agora, o que vocês acham? Esse tipo de relação eu vou conseguir assim. Primeiro, leia o Salmo 23. Não peça nada. Só agradeça. Depois, lê o Salmo 91. Faz sentido? Amigos, não tem mantra, não tem fórmula. Vamos na oração do Senhor ver se tem alguma coisa diferente disso? Como é que ela começa? Pai? O que ele está dizendo aqui? Hã? Tem assim, ó, Deus está aqui, Pai. O resto é tudo o quê? Irmão. Percebe? Já nivelou por aí. Eu, aquele outro, vizinho da esquina, o drogado, a prostituta, o médico, o advogado, tudo farinha no mesmo saco. É Deus aqui e nós. Aí manda falar o quê depois? Santificado seja o teu nome. E o que é ser santo?
separado. Do quê? Amigos, nós temos uma noção um pouquinho equivocada de que é ser santo. Você vai lá em Apocalipse 16 e fala assim, santo só tem um, Deus. Deus é santo. Santidade não está relacionado a fazer coisas. Lembra lá em Êxodo 3, quando Moisés chega, Deus fala o quê? Tira a sandália, esse lugar aqui é? Chega para Josué, capítulo 5, fala o quê? Tira a sandália, esse lugar aqui é? Até hoje aquele lugar é santo? Olha, santidade, santificação, santuário, em hebraico, em grego, português, tudo a mesma raiz. Santo. Por que o santuário é santo? Porque o santo está lá. Então, ser santo é estar do lado do santo. Por isso que é orar sem cessar. E o que é orar? Tanto no hebraico como no grego que nós vimos. É estar diante do santo, se prostrar e ir buscar. E enquanto você está do lado de Deus, você é santo. Você se separou de Deus, você já não é mais santo. Santidade é estar com alguém e não fazer alguma coisa. Isso é santidade. Então, quando diz assim, santificado seja o teu nome, está dizendo o quê? Tanto na terra como no céu, está dizendo o quê? O santo me deixa ser santo. Porque para santificar o nome dele na terra e no céu, esse santo precisa estar perto dos santos. E eu só sou santo quando estou junto do santo. E aí eu começo a ser santificado. E eu chego perto de Deus, o que acontece comigo? O que aconteceu com todo mundo na Bíblia? Sai daqui porque eu sou pecador. Mas eu tenho que estar perto. Ele fala o quê? Pode ficar perto, eu te santifico. Não vai ser aquele negócio, eu vou andar com Jesus, vamos conversar? Vem aqui, Felipe, um pouquinho. Felipe é Jesus aqui. E aí, Jesusão, tudo bem? Como é que tá? Rapaz, vamos trocar uma ideia? O que você acha? Eu estou pensando em fazer isso. Mas vamos trocar uma ideia. Se eu sei que você tem a tua, eu tenho a minha. Vamos chegar num acordo? O que vocês acham? Esse tipo de diálogo? Obrigado, Felipe. Ser santo, meu amigo. Ele é santo. Ele é Pai. Eu simplesmente vou andar com Ele e agora imitá-lo. E Ele me dá uma obra. Aí fala assim, o que mais? Seja feita a tua? Sim, na terra como? Amigos, até aqui, onde é que está eu nessa oração? Vocês perceberam que a oração que Jesus também a centralidade está onde? Deus. E aí começa o próximo. Não tem fórmula mágica para a oração. E se alguém pôr a fórmula na tua igreja, ore por ele. Para que Deus ilumine a mente dele. Esse aqui é o ponto central. Deu para entender isso? Fala.
isso que esvazia a mente, eu estou deixando espaço para você que fique limpo por um tempo, já volta 7 vezes. Toda meditação que tem com base esvazie sua mente, está errado. Encha sua mente de Cristo. Tire o que é ruim e coloque aquele que é bom. Ser igual a Cristo. Para quê? Para ser uma bênção para os outros. Isso eu não posso esquecer. Sempre o próximo é o foco. E nunca eu. Porque eu posso querer ser igual a Deus? Para fazer o quê? Felipe, desculpa, mas eu sou igual a Jesus. Mas você... Vou orar por você. Porque, olha, eu já abandonei isso. Você ainda não. Vou orar por você. Perdeu o foco. A oração sempre tem o foco no próximo. Ser igual a Deus e servir. E para isso é cognitivo, não tem jeito. E não místico. Sim? O senhor apresenta, a gente percebe que, não generalizando, a maioria das igrejas, nos incluímos também em todas as denominações, elas vêm repetindo, de certa maneira, mantras, truques psicológicos, mais do que oração na essência. Os fariseus, quando Jesus corrigiu eles sabiam orar. Aspas, oravam sempre. Aí Deus vai e coloca bem aquilo que o Senhor colocou na lousa ali. Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo. A essência eles já tinham perdido para sempre. Um ritual, uma repetição, uma ladainha de oração que é bom, né? A motivação ela não era docente para nós. Vamos dar uma olhada na oração de Jesus, nos últimos minutinhos que nós temos aqui. Nós temos poucos momentos onde nós vemos o que era o conteúdo da oração de Jesus com o Pai. Tá? E um desses momentos é o Getsemane. O que é que está acontecendo ali? Está chegando aí. E o que é a hora? O peso do pecado vem sobre ele. O que Jesus fala? Deus, não tem outro jeito. Pai, não tem outro jeito. É isso mesmo. Você percebe que a oração é real. Não é aquele negócio, Senhor, eu estou sendo atacado agora. Essa pessoa proferiu algumas palavras inócuas a meu respeito. Nesse momento eu tenho que refletir o seu caráter. Então, não, Jesus suou sangue, gente. Ele estava em agonia. Ali já começa o Calvário. Tem oração que vai te trazer muita angústia. Porque você quer ir para cá e sabe que tem que ir para lá e você fala, Senhor, para fazer a sua vontade, esse desgraçado Jeanzinho tem que morrer. E ele não está morrendo. Você sabe que a minha vontade é outra. E você vai suar frio. Essa pessoa que orou 8 anos para Deus tirar dela o ódio que ela tinha por outra pessoa. Até voltar a ter relacionamento sem nenhum ressentimento. E você sabe que nesses 8 anos ela estava salva e perfeita? Porque tem todos os estímulos que acontecem, as mágoas, os traumas. A gente não tem que ficar julgando ninguém. Você não sabe qual a experiência da pessoa. Ah, mas eu consegui, eu não explodi. Você não explodiu, mas você é o outro? Você sabe quais as experiências e traumas que ele teve? Nós condenamos demais, julgamos demais. E você não sabe o que está acontecendo no sapato do outro. Quando o pastor fala unir em oração, amigos, é unir.
Que bom se a nossa igreja fosse aquele local que qualquer um podia chegar e falar assim, eu adulterei, todo mundo abraça, e vamos orar, e vamos vencer, e vamos para o céu junto. Mas vai alguém falar isso? Eu sabia, nunca confiei nele. Tinha cara de sem vergonha mesmo. Lembra aquele dia que abraçou a irmã ali? Aonde está o seu foco? Ser igual a Deus? E cuidar do próximo. Você vai ter muito motivo para orar se esse for o seu foco. Última observação e nós encerramos. Não denunciamos, não condenemos, nem desculpamos, como se fôssemos sem defeito. É obra de Cristo consertar, curar e restaurar. Deus é amor. Ele não dá a Satanás nenhuma ocasião para fazendo aparecer aos nossos inimigos em termos de obra os pontos dos nossos pecados. Não denunciamos, não condenemos, nem desculpamos. Amigos, é isso que eu espero que a nossa igreja tenha. E nossas orações sejam realmente focadas no próximo. Deus e o outro.